O carnaval está chegando e, com ele, muitas pessoas vão para blocos, desfiles e festas. É tempo de celebrar, mas um tema que sempre preocupa é o consumo abusivo de álcool e o uso de drogas. Esse é um assunto relevante, pois essas atitudes têm impacto tanto na saúde física quanto na saúde mental das pessoas. Hoje, o Momento Saúde Naval recebe a Capitão-Tenente Marina Rosa, gastroenterologista da Policlínica Naval de Niterói, e a Capitão-Tenente Caroline Santos, psicóloga da Diretoria de Hidrografia da Marinha. Vou começar então com a Tenente Caroline Santos. Conta pra gente quais são as principais causas ou possíveis causas que levam uma pessoa a fazer uso exagerado do álcool ou a usar drogas. Então, não existe um fator determinante para o uso abusivo de álcool ou drogas, né? É uma questão multifatorial que pode favorecer o uso prejudicial dessas substâncias. E a gente chama isso de fatores biopsicossociais. Então, no aspecto biológico, existem alguns estudos que apontam que os genes podem sim favorecer o uso problemático de drogas. Então, se você tem um caso na família, o seu pai, um tio, os avós, que tem essa questão, isso pode sim ser um fator facilitador. No aspecto social, o meio ele pode influenciar o uso problemático, né? A partir de alguma vulnerabilidade que a pessoa esteja vivendo, como alguma questão na família, algum problema financeiro, alguma situação relacionada ao clima no trabalho. E o aspecto psicológico, a gente precisa dizer que situações de estresse, ansiedade, depressão podem também favorecer o uso problemático por conta de uma busca de um alívio nesse sofrimento. E que sinais uma pessoa pode dar, né, ao fazer um uso exagerado de álcool ou uso de drogas? É importante a gente apontar que existe uma diferença entre fazer o uso de algumas substâncias e ter problemas com elas. Então, não é porque uma pessoa usou uma vez uma droga que ela tem um problema com aquela substância. Então, o uso de tranquilizantes, por exemplo, com indicação e acompanhamento médico, não significa que aquela pessoa está fazendo um uso problemático daquilo. Então, a gente precisa diferenciar o uso do abuso, principalmente a partir das consequências, dos prejuízos que esse uso abusivo está trazendo ao indivíduo. E existe um limite no consumo de álcool para uma pessoa perceber que ela está exagerando? Então, a questão do baixo controle do uso é um dos critérios diagnósticos para um possível transtorno por uso de substâncias. Então, se o tempo e a quantidade de álcool ou de outra droga são maiores do que o que você deseja utilizar, né, isso pode ser um indicador, sim, de um excesso. Se a pessoa também tenta reduzir o consumo e não consegue, ela pensa assim, olha, eu só vou tomar uma taça de vinho depois do jantar, durante o jantar, e ela acaba tomando uma garrafa inteira. Se a pessoa leva muito tempo também para se recuperar do efeito causado pela substância, se existe uma necessidade incontrolável também de utilizar, é importante acender um sinal vermelho para uso problemático. E o que familiares e amigos devem fazer para ajudar uma pessoa que esteja se prejudicando com o uso dessas substâncias? É importante ter um olhar acolhedor, conversar com empatia, que é saber ouvir, né? A empatia é você saber ouvir sem julgar e conseguir se colocar no lugar da pessoa. Dar espaço para essa pessoa falar sobre o que está causando sofrimento a ela e sinalizar de uma forma acolhedora também que essa pessoa pode estar tendo prejuízos por conta do uso excessivo daquela substância e também se mostrar disponível para apoiar. Tem alguma dica sobre como e quando abordar esse assunto com crianças, jovens, adolescentes? A partir de que idade? Então, eu penso que informação nunca é demais e é importante que os pais se informem e conversem com as crianças e adolescentes sobre esse tema, claro que de acordo com o nível de compreensão que eles possam ter. Para crianças é importante utilizar uma linguagem mais lúdica, existem vários livrinhos, que podem abordar esse tema de uma forma acessível, com uma linguagem mais acessível. É importante também ter um canal aberto para o diálogo,
cuidar de fortalecer sempre o vínculo com os filhos, para que você possa ser escutado. E procurar saber também se existe algum trabalho na escola ou na comunidade e procurar colaborar, né? E no caso da adolescência, é importante apontar também que existe a questão da curiosidade. É próprio da adolescência essa necessidade de se sentir pertencendo a um grupo. Então pode acontecer uma experiência, os pais perceberem, e eu recomendo assim que exista um diálogo diante dessa situação, que não se busque um caminho somente punitivo, até para que possa ser entendido ali pelos pais, pelo adolescente, o que representa aquele episódio, o que representa aquela situação. E como a Marinha pode ajudar? A assistência social na Marinha prevê a atuação mais voltada para uma prevenção, na intenção de instrumentalizar as pessoas com informação para que elas possam lidar com as situações que possam advir dessa questão. E o sistema de saúde da Marinha, que é equipado para tratamento. A gente atualmente tem o Espaço Consciência e Cuidado, que oferece um tratamento especializado nesse campo. E também a rede pública de saúde. Existe uma estrutura de centros de atenção psicossocial que trabalham de forma integral a questão da saúde do sujeito. Bom, Tenente Caroline, qual o recado final para quem está nos ouvindo? Então, procurem sempre se manter informados sobre o assunto. Informação nunca é demais. E não deixem de pedir ajuda. O melhor remédio é sempre a prevenção. Muito obrigado. Bom, então agora eu vou conversar com a Capitão-Tenente Médica Marina Rosa. Conta pra gente por que o consumo do álcool é um tema de interesse para a saúde pública no Brasil e no mundo. O álcool ele é um composto químico utilizado principalmente em bebidas, destinado ao consumo por indivíduos adultos. Esse consumo ele vem aumentando em vários países do mundo, inclusive no Brasil, e tem aumentado nas faixas etárias mais jovens, incluindo os adolescentes, o que é de extrema preocupação. Para a gente ter uma ideia, o Brasil é o 17º país na lista dos maiores consumidores de cerveja no mundo, perdendo para países historicamente cervejeiros como Alemanha, Irlanda, Áustria. E essa cultura cervejeira existente, inclusive no Brasil, acaba não só por naturalizar e banalizar este consumo de álcool, mas também por vezes incentivar este consumo precoce entre os adolescentes, na medida em que você tem uma grande marca de cerveja patrocinando, por exemplo, um evento de grande público, em que pessoas de todas as faixas etárias estão presentes, como a situação do carnaval. No entanto, o uso do álcool ele não é livre de danos ao indivíduo e ao seu entorno, à sociedade, sem contar com os impactos nos gastos em saúde pública por todas as questões relacionadas ao álcool. Quando você fala em dano, quais seriam esses danos? Quando falamos em preocupação com o consumo e principalmente com a situação de abuso da substância, falamos tanto de situações agudas, súbitas, como doenças crônicas com efeitos mais prolongados. As situações agudas são aquelas como a intoxicação alcoólica, que gera alteração do nível de consciência do indivíduo, com risco de morte. As situações de violência física e violência moral dos alcoolistas e dos que vivem também em seu entorno, do risco aumentado de acidentes de trabalho, acidentes de trânsito. E quando falamos de causas crônicas de efeitos prolongados, falamos de lesões definitivas e muitas vezes irreversíveis de órgãos causados pela exposição prolongada a essa substância, como doenças neurológicas, aumento do risco cardiovascular, alterações metabólicas, doenças do fígado, como a doença hepática gordurosa e a cirrose, a pancreatite aguda e crônica, alterações de estômago, como a gastrite atrófica, e além de um risco aumentado para o surgimento de uma série de tumores malignos, no caso câncer, e a fragilização do sistema imunológico. Isso tem um impacto enorme na saúde pública para adultos e idosos cronicamente expostos ao álcool, mas também ao jovem, pela perda da sua capacidade de trabalho, pelo risco aumentado do desenvolvimento de doenças crônicas futuras e também pela mortalidade prematura desses jovens. Então, acho que tanto o álcool quanto as drogas podem causar uma série de malefícios ao corpo. Quais seriam possíveis consequências e tratamentos para esses casos que você citou agora há pouco?
Então, Daniel, esse tema ele é bem amplo, né? Porque a gente fala de uma série de doenças que podem envolver uma série de órgãos distintos. Muito frequentemente, os pacientes que são abusadores dessas substâncias, elas fazem associação de mais de uma substância diferente, o que potencializa esses danos, né? Então, quando eu falo, por exemplo, de doenças neurológicas, tanto para álcool quanto outras drogas em geral, a gente fala de um aumento do risco de demência, de um prejuízo do próprio andar do paciente, de uma alteração da força muscular desse paciente, aumento de riscos cardiovasculares, principalmente no tocante ao uso de drogas como cocaína, em relação ao aumento de taxas de infarto e de acidente vascular cerebral, que é o AVC, alterações do metabolismo, doenças específicas do fígado. Quando eu falei de doença hepática gordurosa e da cirrose, eu falo de doenças que podem determinar uma falência do fígado e todos os sintomas que se relacionam, como barriga inchada, olhos amarelos, tremores, alterações de nível de consciência, que podem determinar até necessidade de transplante do fígado desse paciente, lesões de pâncreas, tanto de forma súbita, que determinam necessidade de internação, com risco de evolução para a gravidade, como também sequelas permanentes, né? Como principal delas, que é a dor crônica, pacientes que precisam fazer uso de múltiplos medicamentos para poder fazer um melhor controle dessa dor, padrões específicos de gastrite com atrofia, né? Que é um adelgaçamento, uma mucosa de estômago que fica mais fininha por conta dessa exposição contínua do álcool e que pode determinar uma alteração do padrão daquelas células ali, com um risco aumentado para câncer de estômago. Então, tudo precisa ser muito individualizado de acordo com o tipo de substância que foi utilizado e outros fatores também que devem ser considerados com base na história prévia do paciente. Existe um consumo considerado seguro do álcool? E qual seria o consumo perigoso, digamos assim? Embora o álcool seja de amplo consumo pela população geral, a linha divisória exata entre esse consumo de baixo risco e o uso com potencial nocivo não é precisa, pois ela depende de características próprias de cada indivíduo no tocante à sua carga genética, à sua história familiar, às doenças pré-existentes, situações de obesidade, de sobrepeso, hábitos alimentares, se tem associação ou não com tabaco e outras drogas, o estilo de vida do paciente, se é ativo ou se é sedentário. Então, embora existam classificações que tentem definir quem tem o maior potencial de evolução para a gravidade, que vão se basear no volume total de álcool ingerido por semana, na verdade, que dessa forma buscam identificar quem é aquele bebedor pouco frequente, quem é o bebedor frequente, quem é o bebedor pesado, que já teria nessa condição uma definição de abuso, né? De forma prática, eu acho que mais do que essas classificações, muito importante para quem consome o álcool com alguma frequência é se perguntar: alguma vez eu fui censurado por algum amigo ou por um familiar em relação ao meu consumo de álcool e principalmente eu me senti agredido por aquilo ou eu tive uma resposta agressiva àquela crítica? Alguma vez eu já considerei que eu tive um comportamento inadequado ou me senti constrangido ou envergonhado por alguma situação em que a bebida fez parte desse cenário? Alguma vez eu senti que a bebida ou o uso da droga atrapalhou o meu desempenho profissional, o meu desempenho familiar como pai, como mãe, como filho? Alguma vez eu percebi que essa substância utilizada estaria atrapalhando a minha saúde ou mesmo já desenvolvi algum problema relacionado a esse uso, a esse abuso? Fui orientado por um profissional de saúde a reduzir esse consumo ou mesmo eliminá-lo, mas mantive esse consumo consciente de que aquilo está sendo ruim para a minha saúde? Se essas perguntas passam pela cabeça de um indivíduo que consome álcool e outras drogas com regularidade, isso, na minha opinião, já é um alerta de que existe um risco maior de dano para aquele indivíduo e para a sua família. Essas pessoas afetadas, direta ou indiretamente pelo álcool e outras substâncias, devem procurar ajuda de um centro comunitário, de um líder religioso, de um grupo de apoio, procurar uma unidade de saúde sem preconceito e sem estigma, porque o etilismo e o uso de qualquer droga ilícita é doença com potencial real de dano físico e mental para todos os envolvidos.
E como buscar ajuda na Marinha? No caso da Marinha, situações que envolvam emergência, urgência, com risco de vida, com risco de morte, né? Elas devem ser dirigidas a grandes hospitais, grandes emergências. No caso aqui no Rio de Janeiro, a nossa referência é o Hospital Naval Marcílio Dias. Situações que não representem um risco iminente de morte, elas devem ser dirigidas à unidade de saúdes mentais. No caso da Marinha, nós temos a unidade de saúde mental, a UISM, o serviço de medicina integral, SMI das policlínicas, ou qualquer, fora de Marinha, qualquer outra policlínica, unidade básica de saúde, buscar serviços de apoio, de psicologia e de assistência social, onde o caso será individualizado, o indivíduo será acolhido e orientado a como proceder daquele momento em diante. Você tem algum recado final para quem está nos ouvindo? Hábitos de vida saudáveis, né, que passam por dieta de qualidade, prática regular de exercícios físicos, baixo consumo de alimentos processados e a limitação do uso, da exposição de álcool, tabaco e qualquer outra forma de substância, muitas vezes inclusive ilícitas, elas serão sempre sinônimo de saúde e serão sempre a base do tratamento para qualquer doença prévia que o indivíduo tenha. Uma vez o indivíduo procurando um serviço de saúde e sendo detectado já lesões sobre órgãos específicos de forma crônica e irreversível, esses pacientes certamente serão referenciados aos especialistas como neurologista, gastroenterologista, psiquiatra, de acordo com a necessidade específica do paciente. E o mais importante é o paciente, esse familiar, o seu entorno, não ter preconceito em relação a esse diagnóstico e seguir para frente buscando restaurar a saúde desse paciente. Tenente Marina, agradeço a tua colaboração. Obrigado a todos e até o próximo episódio do Momento Saúde Naval.